Hey, como estão? Espero que estejam bem. Neste vídeo quero propor algumas reflexões para que nós, principalmente nós mulheres, possamos pensar no porquê ainda ser tão difícil elogiarmos, apoiarmos, incentivarmos, colaborarmos com outras mulheres. Desde cedo, a crença imposta é de que a rivalidade feminina é algo natural. É-nos incutida a ideia de que as mulheres são falsas entre si, que competem entre si, que no fundo nós somos adversárias umas das outras e conviver com outras mulheres é perigoso. Porque afinal não pode existir amizade verdadeira entre mulheres porque mulheres são falsas umas para as outras. Nós somos ensinadas também a sentirmos-nos incomodadas com a presença, a beleza, os talentos de outras mulheres. E que para nos defendermos desse perigo, que são as nossas semelhantes, nós devemos procurar e apontar defeitos nelas. Somos incentivadas a excluí-las, seja porque elas supostamente nos ameaçam ou porque supostamente não são tão boas quanto nós. A sociedade patriarcal promoveu desde cedo essa rivalidade, seja de forma mais evidente ou subtil. Mas tão constante como base das nossas socializações que grande parte dos comentários agressivos contra mulheres são manifestados pelas próprias mulheres, o que evidencia esse machismo estrutural. Nós encontramos mulheres que cortam outras mulheres com palavras, com olhares, com sussurros, mulheres que atacam outras mulheres pelas suas escolhas. Todas nós já sofremos com isto e também de alguma forma já contribuímos para essa dinâmica tóxica. Principalmente quando achamos que temos algo para provar. Quando vivemos a fazer algo para que X mulher veja, para lhe provar alguma coisa, para lhe causar inveja, o tal beijinho no ombro. Por isso é tão importante falarmos sobre este assunto. Porque só a informação pode fazer-nos entender, repensar, construir algo diferente. Pensemos, num mundo onde é tão difícil mulheres terem os mesmos direitos que os homens, os mesmos acessos, ocuparem os mesmos lugares, num mundo onde existem padrões de beleza que ditam como nós mulheres devemos ser e apresentar-nos, num mundo onde nós sempre temos que lutar para provar a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa competência, a nossa desunião é favorável. É favorável que continuemos a detestar outras mulheres, a excluir outras mulheres, porque é conveniente que a luta pela igualdade de género seja enfraquecida. É conveniente que nós não sejamos quem somos na nossa plenitude, porque é conveniente que nós não nos libertemos, nem libertemos outras mulheres de rótulos. Porque quando uma mulher se liberta desses lugares do que é esperado uma mulher ser ou fazer, ela também liberta outras mulheres de alguma forma. Isto porque ela se conscientiza de que para ser quem ela é, ela não precisa agir contra outra mulher. E que a beleza de outra mulher, a competência, a inteligência, os talentos de outra mulher não anulam os seus. Entre nós ainda achamos raro e por isso ainda aplaudimos quando mulheres se unem, mulheres de diferentes gerações, como por exemplo nora e sogra. Ainda parece estranho para muitas pessoas que possam existir amizades verdadeiras, profundas, despretensiosas entre mulheres. Ainda é comum nós estarmos cercadas de mulheres e nos sentirmos inseguras de alguma forma, se podemos confiar ou não. Ainda é comum nós ouvirmos para termos cuidado com o que falamos com outra mulher porque pode virar fofoca. E levando em frente esses comportamentos, atacando umas às outras, nós vamos continuar a permitir que nos rotulem, que nos vejam exatamente como essas inimigas, essas adversárias umas das outras. Então, será que precisamos mesmo continuar a colaborar com essa dinâmica errada que nos separa e alimenta essa guerra, essa rivalidade? Cada vez mais nas redes sociais nós vemos serem partilhadas frases bonitas sobre ajudar a outra mulher, aceitar a outra mulher, elogiar a outra mulher e, de certa forma, nós achamos que o papel é esse, que está feito por aí, quando nós partilhamos
uma publicação dessas? Que partilhando uma postagem numa rede social, esse abismo que ainda existe entre nós mulheres vai diminuir na prática no dia a dia? E a realidade é que só isso não vai. A pergunta é, o que estamos a fazer verdadeiramente na prática, no nosso cotidiano, para acolher, incentivar, incluir outras mulheres? Será que estamos a escutar verdadeiramente ou estamos a julgar mais do que escutamos? Será que estamos verdadeiramente interessadas em conhecer outras mulheres, colaborar com elas? Será que estamos a trabalhar o nosso pensamento e a repensar os nossos discursos? Estamos efetivamente a tentar mudar essa realidade que nos afasta umas das outras? Ou apenas partilhamos algumas postagens no Facebook, no Instagram? Como eu já disse aqui no outro vídeo, nós temos a capacidade fantástica de acolher, de aconselhar, de aliviar a dor de alguém. Somos aquelas que podemos falar das nossas experiências e com isso ajudar outras mulheres. Tem algumas atitudes, algumas coisas que nós podemos pensar para quebrarmos com tudo isso. Por exemplo, pararmos de comentar o que outra mulher veste como se isso fosse mudar algo na nossa vida. Como se roupa não fizesse parte de um gosto particular. Como se existisse uma regra de como aquela pessoa tem que se vestir para nos agradar de acordo com o que nós gostamos. Como se nós tivéssemos o direito de determinar o que outra pessoa pode ou não vestir. Nós precisamos parar de associar roupa a caráter. Esse é um bom primeiro passo. O mesmo com a aparência. Porque é que insistentemente a aparência de outras mulheres ainda nos ofende, ainda nos causa incômodo? Porque é que ainda nos sentimos no direito de nos incomodarmos pelo peso de outra mulher, pela celulite, pelos pelos corporais, pela pele com textura, pelos poros e acne de outra mulher? Porque é que ainda insistimos em ditar regras sobre o cabelo de outras mulheres? É comum as redes sociais estarem repletas de ataques à aparência de alguém e, por norma, são mulheres atacando outras mulheres, diminuindo outras mulheres, ameaçando. E isso realmente precisa parar, porque nós deveríamos saber mais e melhor do que ninguém o que é sofrer com a pressão estética. Então nós deveríamos ser as últimas a querer causar essa dor em outra mulher. Outro ponto, também bastante importante para nós pensarmos, é pararmos de querer empurrar as nossas escolhas para outras mulheres como se as nossas escolhas fossem superiores, as melhores, como se nós soubéssemos tudo. Nós não temos o direito de ditar o que X mulher deve escolher para a sua própria vida, muito menos determinar coisas como que profissão ela tem que ter, se ela tem que casar, que ela tem que ter filhos. Não é um direito nosso decidir por outra mulher, opinar sobre a vida, sobre o corpo de outra mulher, sobre as decisões de outra mulher. Quando um casamento termina, por exemplo, também não é nosso direito tentar supor o porquê. Nem colocar a culpa na mulher dizendo que ela não fazia o suficiente em casa e por isso ela não segurou o marido. Mulheres não são empregadas, elas não existem para servir. Um casamento deve ter respeito e parceria de ambos, colaboração de ambos. Não devemos cobrar apenas de um lado coisas descabidas, baseadas em estereótipos de género. É importante pensarmos sobre tudo isso. E também em casos mais graves, quando uma mulher enfrenta algo difícil como o assédio, nós devemos ser as primeiras a tentar entender essa dor, esse desconforto e não a apontar o dedo para essa mulher. Dar a cara, falar é muito difícil quando se sabe que teremos pouca credibilidade. E as mulheres têm pouca credibilidade. Quando mulheres falam o que sofreram e têm outras culpabilizando pelo que ela sofreu, é ainda mais difícil. Nós precisamos cada vez mais entender que a culpa nunca é da vítima. Nós precisamos cada vez mais desenvolver a nossa empatia pelas nossas semelhantes.
Precisamos refletir seriamente sobre tudo isto, porque não podemos esperar que efetivamente algo mude sozinho, nem terceirizar a nossa responsabilidade se nós não estamos dispostas a refletir sobre os nossos próprios comportamentos. O que muda na prática é quando nós olhamos para o lado, quando nós pegamos aquele pensamento de sororidade, de união, de parceria e o carregamos connosco, levando-o também para a vida das mulheres que nos rodeiam, em pequenos gestos, em palavras, em atitudes, para que elas se sintam bem na nossa presença. Seja nos espaços de estudo, seja no local de trabalho, seja na nossa família. O que nos torna diferentes e o que quebra com essa ideia de competição e rivalidade é nós aprendermos a olhar para dentro, aprendermos a lidar com as nossas próprias inseguranças e não empurrarmos as nossas dores para as outras mulheres. Porque a mesma severidade com que nós julgamos em algum momento pode condenar-nos. Aquilo que muitas vezes te incomoda na jornada de outra mulher é muitas vezes algo que precisa ser olhado com carinho, analisado dentro de ti mesma. Se a confiança de outra mulher te faz sentir insegura, é porque a tua autoconfiança precisa de ser abraçada, resgatada. Se o que outra mulher veste, a forma como ela vive a vida dela, com a liberdade dela, te incomoda, é um bom momento para avaliares a tua própria vida e as tuas próprias escolhas com atenção. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que nos gera frustrações, inveja, insegurança, e entendermos que todos esses sentimentos podem ser transformados em coisas boas. Todas nós lutamos com inseguranças, todas nós em algum momento já nos vimos cercadas de mulheres fortes e únicas e paramos para nos perguntar: será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou tão bela e tão talentosa quanto aquela mulher? E eu quero lembrar-te, não é porque uma outra mulher está a fazer o mesmo que tu, ou tem um sonho idêntico ao teu, a mesma profissão, que tu tens que ser rival dela, que tu tens que encontrar defeitos nela. Não deixes que a tua autoavaliação, que a tua autocrítica te sabote e se transforme em autodestruição. Não deixes que a comparação ela te leve para um lugar sombrio que tapa os teus olhos e ouvidos e que te impeça de ver coisas boas em ti mesma e noutras mulheres. Eu aprendi que o nosso maior poder é sermos quem somos e as possibilidades que podemos construir através do nosso ser. O mundo é lindo porque é cheio de variedade e complexidade. Se todas tivéssemos os mesmos pontos fortes, nada disso existiria e nunca haveria nada para nós admirarmos. Então, ao invés de nos compararmos, ou de alimentarmos raiva por alguém ter ou fazer algo que nós consideramos interessante, por que é que não redirecionamos essa nossa energia? Nós tornamos o mundo um lugar muito mais bonito e significativo quando combinamos os nossos dons, ao invés de compará-los. Nós realmente podemos contribuir para fazer uma diferença notável se juntas aprimorarmos as nossas capacidades e nos apoiarmos. Durante o meu crescimento eu percebi muito essa guerra de quem é melhor que a outra, porque a maioria das meninas, das minhas colegas, mais se apontavam do que se elogiavam, do que se colocavam para cima. Era comum belezas serem comparadas ou diminuídas umas em relação às outras. Por isso ficava tão difícil elogiar ou receber um elogio ou até reconhecer em si mesma a beleza. Era comum falar-se: sou mais ou menos bonita, sou mais ou menos talentosa, porque a ideia era a de que para outra menina poder brilhar, nós tínhamos que nos anular. Então, alguém ficava sempre com o lugar mais ou menos. Eu senti-me mais ou menos durante muito tempo, eu já falei disso aqui no canal, e essa crença não é minha. Essa crença não precisa ser nossa. Durante anos fizeram-nos acreditar que elogiar a outra mulher era admitir fraqueza ou insuficiência. Mas a verdade é que quando eu me descobri a elogiar outras mulheres pelas suas características, pelos seus feitos, pela sua forma de ser e levar a vida, eu vi-me muito mais forte. É como aquela frase: acender a luz do outro não apaga a tua. Cada uma de nós tem valor, cada uma de nós é um ser digno, cada uma de nós merece brilhar.
E jamais ver em outra mulher algo bonito, algo bom, algo belo, significa que nós não somos interessantes, ou não somos inteligentes, ou não somos incríveis. Valorizar coisas boas nos outros faz-nos receber coisas boas também. A empatia, a gentileza são revolucionárias porque elas nos mostram novos caminhos e provam-nos o quão desnecessário é tudo isso e o quão urgente e importante é a nossa união. Nós nunca sabemos o que uma pessoa está a passar, nós nunca sabemos que dores, que lutas ela enfrenta, e levar gentileza em forma de elogio, de apoio, apoiar despretensiosamente a outra mulher, verdadeiramente a outra mulher, pode mudar completamente aquele momento da vida dela. E o elogio ajuda também muitas vezes com que as pessoas consigam identificar coisas lindas nelas mesmas, forças que talvez naquele momento estão ocultas. Ajuda a sair de um dia menos bom, ajuda a mudar a perspectiva. Quantas vezes um sorriso de uma outra mulher para mim, num momento que eu precisava muito, não mudou o meu dia? Quantas vezes chegarem em mim na rua para elogiarem algo em mim, não mudou o meu dia? Quantas vezes mostrarem incentivo acerca do meu trabalho não me fez recuperar a energia num dia difícil para eu continuar? Como mulheres, nós estamos nisto juntas e é hora de começarmos a nos erguermos ao invés de nos prendermos silenciosamente. Se nós queremos ver mulheres chegar longe, prosperar, para isso nós precisamos começar a desempenhar um papel ativo na vida das nossas companheiras. Nós muitas vezes também só precisamos que alguém acredite em nós. Nem sempre significa que aquele nosso plano vai dar certo, que é a melhor decisão, a melhor escolha, mas se alguma mulher próxima a ti tem um sonho, eu quero dar-te um conselho. Torna-te parte dele também. Incentiva, divulga, acredita junto e sê inspiração para ela também. Eu tenho muito orgulho nas mulheres fortes que fazem parte da minha vida porque elas serviram-me de exemplo. Elas muniram-me de força e muitas vezes mostraram-me o caminho. Todas da sua forma ensinaram-me muito. Através delas consegui perceber-me, através delas consegui encontrar-me de uma forma muito profunda mesmo. Ao entender os medos delas, eu percebi os meus também. Ao perceber as lutas delas, eu percebi as minhas. Ao entender a jornada delas, reconheci e valorizei a minha. E muitas vezes, quando precisei de apoio, eu ouvi as melhores palavras, recebi os melhores conselhos. Encontrar a minha coragem de fazer as coisas por mim foi parte de saber que eu tinha alguém que acreditava em mim, alguém que falava o quanto me admirava, uma igual a mim. Porque apesar das nossas diferenças, nós somos mulheres e mulheres são divinas. Mulheres criaram o mundo, mulheres constroem o mundo. Mulheres existem de múltiplas, belas, poderosas formas. Muitas coisas bonitas em mim eu fui perceber através de outras mulheres que tiveram a capacidade de elogiar sem se sentirem diminuídas. A forma como incentivamos as mulheres à nossa volta, como verbalizamos isso é importante. Como mulheres nós temos minimizado uma à outra sem sequer percebermos, mas eu acredito que aquilo que dizemos a alguém pode destruir ou ajudar a construir. E eu pessoalmente gosto de apostar na construção. E tu? Bem, eu espero que tenhas gostado deste vídeo e que ele te tenha trazido várias reflexões que possas aplicar na tua vida. É para isso também que eu estou aqui a produzir estes conteúdos. Partilha este vídeo com as mulheres da tua vida para que ele chegue cada vez mais longe. Deixa o teu like para dar um apoio ao meu trabalho e o teu comentário, que eu gosto sempre de ler as vossas reflexões. Muito obrigada de coração e um grande beijo. Até breve!